Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Pega o guarda-chuva aí que hoje vai chover informação. Dia da gente falar sobre nuvem de Ishimoku. Sinceramente, eu nem sei se é assim que pronuncia. Mas, enfim, no episódio anterior a gente falou sobre bandas de Bollinger. Então você viu ali média móvel, a média das máximas, média das mínimas. A gente fez analogia com tabela FIP, etc. Assiste lá que ficou bem bacana. E agora é hora da gente falar então sobre um indicador aí que muita gente utiliza no mercado, mas a explicação extremamente técnica sempre me fez ficar empapuçado com essa coisa na hora de trabalhar com gráficos. Então lá atrás eu resolvi meio que gamificar minhas operações, por isso que deu tão certo na minha visão, tá? Então hoje mais uma vez aqui, uma maneira mais simples de trazer para vocês aí uma explicação sobre nuvem de Ishimoku de um jeito diferente. Vamos dar um corte aqui e a gente coloca na tela para ficar mais fácil. 3, 2, 1 e... Agora sim, editor maluco, coloca eu no cantinho aí, bora explicar então, pessoal. Direto ao ponto, nuvem de Ishimoku, a gente coloca na tela e vira uma rabisqueira, tá? Muita gente gosta da tal da confluência, que eu falo confusência, enfim. Eu tô gravando aqui na sequência, eu gravei anteriormente o episódio sobre bandas de Bollinger e agora explicando então sobre nuvem de Ishimoku, que é um indicador bem famoso aí, mas eu quero ensinar aqui da forma que eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Facilitaria muito quando eu entendi que é possível a gente gamificar a bolsa de valores. Então torna algo muito mais palpável, mais simples de entender. Aquela coisa de você pegar até a pessoa que está começando e falar, ó, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz aquilo. E vai ficando tudo mais dinâmico, né, da gente desenvolver o aprendizado também, tá? Bom, eu sei que tem muita gente que pode acompanhar o canal no futuro e falar, pô, mas que explicação rasa, simplista, mas a ideia não é gourmetizar, não é trazer trocentos termos técnicos, nome chique, nome japonês, etc. A ideia realmente não vai ser essa aqui no Investevo. A ideia aqui é mostrar que qualquer pessoa do Brasil, né, tem esse acesso aí ao mini índice, por menor que seja a condição financeira ali, pelo menos para estudar, para tentar, ou na pior das hipóteses, para ficar numa conta simulada só estudando sem pôr dinheiro e lá na frente, quando a coisa desenrolar, começar a trabalhar com isso de fato, tá? Bom, então tô aqui no mesmo gráfico, enfim, deixa seu like aí porque eu tô gravando tudo no mesmo dia para dar um gás aqui no canal, já que vocês comentaram pedindo novos episódios, então toma, beleza? Então com o like aí o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, vou colocar aqui então a tal da nuvem de Ishimoku. E quando a gente habilita isso no gráfico, vira uma rabisqueira que começa a dar confusão. Você fala, rapaz, que é isso? Então uma linha diz uma coisa, outra linha diz outra coisa, a outra não sei o que, a outra não sei o que lá. Começa a virar bagunça. Então, conforme eu disse em outros episódios, tem gente que gosta de confluência, né? Eu falo confusência, eu não gosto de gráfico sujo, né? Então eu prefiro o gráfico realmente, né, limpinho ali para a gente trabalhar. Mas a ideia é mostrar para vocês algumas coisas que se tem no mercado, para vocês começar a engatinhar e realmente começar a desenvolver, né, o vocabulário, acostumar com as coisas que vão ver aí, porque provavelmente não vão estudar somente comigo e etc, tá? Então, por exemplo, no episódio anterior eu coloquei as bandas de Bollinger, né, na tela, né? Então se eu começo a colocar uma coisa sobre a outra, vai virando uma confusão que fica difícil até de fazer uma leitura, né? A ideia realmente é simplificar aqui. Então olha só que bacana, né? No episódio anterior sobre bandas de Bollinger, eu mostrei ali um jeitinho simples de fazer a leitura e tal, né? Sem muito segredo, partindo da média móvel, etc. Então na nuvem de Ishimoku a gente tem também aí o que seria basicamente uma média móvel também, né? É um pouquinho diferente, mas pode entender assim para internalizar. E a gente tem então um tipo de configuração de se fazer, então dá para fazer isso em várias plataformas e tal. Pretendo gravar episódios mais sobre esse tipo de configurando tal coisa, para não ficar muito extenso aqui. A ideia hoje é você ver o que existe, como que usa, para que serve, se faz sentido, se não faz e etc, tá? Então eu acho interessante quando a gente faz o seguinte, né?
você tem a configuração da nuvem de Ishimoku, né? Mas muita coisa você acaba não utilizando. Então eu vou desativar um monte de coisa aqui e você fica com essa linha de conversão que você pode entender quase como sendo uma média móvel. Eu falo quase porque se eu pegar a banda de Bollinger aqui e deixar somente a média móvel, você vê que as linhas aí estão praticamente no mesmo rumo aí, né? Então praticamente a mesma coisa. Então não é exatamente a mesma coisa, você tem que ajustar os períodos, ajustar desvio, etc. Mas enfim, aqui é para você considerar aí que a linha azul, tá, da nossa nuvem de Ishimoku é como se fosse aí uma média móvel, então, lá da nossa banda de Bollinger, etc, tá? Bom, tá, até aí eu não estou vendo nada de nuvem, então vamos começar a configurar essa bagaça aqui, né? Então a gente tem aqui alguns recursos, né? Então, conforme eu estava rabiscando antes aqui, que tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vira uma confusão. E tem também esse fundo de plotagem aqui que a gente coloca, né? Então, nuvem, a gente costuma, né, ver nuvem roxa, nuvem escura, nuvem branca, enfim, né? Vamos colocar branco aqui, fica mais fácil de vocês verem no episódio. Então, aqui eu posso começar a limar algumas coisas, ou seja, o que me interessa aqui é somente o que são nuvens mesmo, né? Então, eu vou tirar todas essas linhas aqui, né? Inclusive a linha que a gente está vendo ali como linha de conversão, que seria a média móvel, entre aspas, ali, né? Não é idêntica à de Bollinger, mas basicamente funciona da mesma maneira ali. E a gente tem então o lead A, lead B aqui, que seria a linha de contorno. Ou seja, de tudo que a gente tinha, eu deixei somente 2 aqui, né? E pintei o fundo aí com branco, né? Agora sim, a gente tem algo parecido então com uma nuvem, beleza? E eu posso colocar aqui também, por exemplo, esse tracinho branco para quem não estiver enxergando esse fundo plotado aí. Agora fica mais fácil ainda, né? Bom, eu tenho o gráfico então aqui do dia 8, né? Hoje, né? O dia que eu estou gravando aqui. E beleza. Então assim, o que a gente pode extrair de informação? Tem várias coisas para se fazer com nuvem de Ishimoku, etc, né? Mas um dos preceitos básicos aí, né? Evitar a negociação quando o gráfico estiver dentro dessa nuvem, né? Normalmente, quando está dentro da nuvem, é um mercado que está decidindo se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, é um risco muito grande de você achar que ele vai para um lado e vai para o outro. Então, na dúvida, é sempre não, fica quietinho, né? Então, com a nuvem de Ishimoku, o gráfico ele vai sendo plotado, né, como se fosse uma previsão, tá vendo? Então você tem uma ideia de para onde que ele está indo aqui, nesse caso ele está fora da nuvem, né? Mas poderia estar desenhado aqui um gráfico vindo para dentro da nuvem, por exemplo, e você já saberia que seria um momento mais complicado ali se fazer uma operação, porque dentro da nuvem, começa a pegar esse tipo de analogia besta assim, fica mais fácil de decorar, né? Dentro da nuvem é perigoso, né? Pode ter raio, pode ter trovão, né? Então, dentro da nuvem é não, né? Então, a gente tem esse tipo de pensamento para interpretar em relação à nuvem de Ishimoku, né? E aí, outra situação bem interessante que faz sentido também com a nuvem de Ishimoku é o seguinte: se na sua leitura, né, você por algum motivo, tá, achar que o gráfico está subindo, né? Então, na sua leitura, o gráfico está otimista, está comprador, etc., está subindo, né? Mas o gráfico está abaixo da nuvem, pode ser perigoso, né? Então, assim, ir de encontro à nuvem aqui pode ser perigoso. Agora, se o gráfico estivesse descendo, né, ou seja, abaixo da nuvem, vendido, tudo bem, né? Longe da nuvem, tudo bem. E para cima da nuvem, subindo, tudo bem também, tá? Aí sim faz sentido. Então, é como se funcionasse como suporte, resistência, que você já viu aqui também, nesse sentido também. Então, olha só, o dia começou aqui 9 horas, né? Então indo de encontro à nuvem, então não faz nada, perigoso, né? Passou a nuvem, está subindo. Então na leitura aqui o mercado vai subir por causa disso, isso e isso, beleza. Se ele está fora da nuvem, legal, né? A questão é o tamanho da movimentação que você pretende pegar e etc, mas isso a gente vai tratando ao longo dos episódios aí, né? Mas você percebe que realmente acaba atuando como suporte e resistência, né? Porque, por exemplo, aqui, ok, ele varou, né? O que a gente chama de gap, então houve um gap, um buraco entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje, e no começo do dia já cobriu esse gap, já fechou esse buraco, mas dentro da nuvem, então uma região realmente perigosa, né?
E depois você começa a perceber que, beleza, o gráfico subiu, desceu, bateu na nuvem e voltou. Foi lá para cima, veio, bateu na nuvem, entrou um pouquinho, voltou. Depois bateu na nuvem e voltou. Então, a nuvem meio que vai segurando, né? Então, o jeito mais simples de você decorar é o seguinte: se o gráfico estiver acima da nuvem e a sua leitura, a sua análise técnica, gráfica e tudo disser que o gráfico vai subir, tudo bem. Mas a ideia é você jamais fazer uma operação, né? Por exemplo, quando o gráfico estiver abaixo da nuvem e você está falando que vai subir, tá? Então isso é extremamente perigoso. O inverso também é verdadeiro, tá? Então assim, se ele estiver acima da nuvem e descendo, ele está indo de encontro à nuvem, é um cenário perigoso também, tá? Então aqui a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, o gráfico está subindo aqui, a pessoa pega essa queda, esse movimento aqui e fala, ó, aqui, por exemplo, vai descer, hein? Tá descendo, mas está acima da nuvem. O que aconteceu? Foi para cima. Várias situações assim, né? Então isso acontece no mercado, é um tipo de leitura mais simples de se fazer, né? Então tem hora que a nuvem está mais grossa, tem hora que a nuvem está mais fininha, mas é isso, operar dentro da nuvem é extremamente perigoso. Então acima da nuvem, somente mercado subindo, e abaixo da nuvem somente mercado descendo, né? Aqui outro exemplo, né? Por exemplo, começou a cair aqui, ó, vai ter uma queda, hein? Não, voltou, foi para cima, tá vendo? Mas aqui o que acontece? Você não opera, né, falando que vai subir quando está abaixo da nuvem, tá? Isso realmente é extremamente perigoso. Claro que de vez em quando vai acontecer, vai dar certo, etc. Mas normalmente evita-se isso, tá? Então, olhando assim, ó, vou tentar colocar tudo na mesma tela, o gráfico do dia inteiro, ó. Então, olhando assim, você percebe que realmente a nuvem ela é quase que um suporte, uma resistência muito forte, né? Até no finalzinho do dia que a gente percebe, né? Então, fora da nuvem, subindo, tudo bem, né? Então, voltou, bateu na nuvem e continua subindo, né? Então, é um tipo de indicador que funciona basicamente dessas três maneiras, né? Que o Tevo considera interessante de você utilizar, tá? Então, dentro da nuvem não se opera, tá? Então, acima da nuvem somente comprado, abaixo da nuvem somente vendido. Então, nunca operar com o gráfico de encontro à nuvem, porque é realmente um negócio bem perigoso, né? Então, a operação que a gente fez hoje aqui, né, por sinal também, eu não utilizei esse indicador, mas isso mostra que realmente faz algum sentido, é justamente isso, ou seja, fora da nuvem e a gente entrou com o mercado subindo, né? Fora da nuvem, acima da nuvem, né? Então, mesmo tendo esse movimento de queda aqui, a gente fez uma operação bem bacana de 125, 130 pontos, mas subindo, né? E foi isso realmente que aconteceu aqui. Mas enfim, no momento certo a gente explica mais sobre o nosso setup. A ideia é ir passando para vocês um pouquinho de informação, de indicadores que existem no mercado, para vocês começarem aí tateando, a entender o que é uma média móvel, um suporte e resistência mais dinâmico e não simplesmente reto ou como canal, porque é assim que a nuvem acaba atuando também, beleza? Então no episódio anterior, bandas de Bollinger, se não assistiu, assiste lá, e agora aqui nuvem de Ishimoku. Dois indicadores famosos aí, facinho de ler, desde que você entenda realmente o que está acontecendo ali, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!